Salve, salve, Mauro Moraes. Beleza, galera? Eu queria falar um pouquinho sobre as oportunidades que a vida nos dá. E às vezes a gente quer uma oportunidade que seja espalhafatosa, uma oportunidade que você olhe e diga: essa daqui realmente eu não tenho como não abraçar. Será que o universo, as pessoas, nunca lhe deram uma oportunidade de verdade? Porque às vezes a pessoa acha que a oportunidade é aquela oportunidade perfeita, aquela oportunidade que eu já vou ser diretor de uma empresa, aquela oportunidade que eu já vou ganhar R$ 10.000, oportunidade que eu vou jogar na Mega Sena e já vou ficar milionário. Eu não acho que é isso. Oportunidades são as pequenas oportunidades que acontecem. Às vezes é um emprego que você não gosta, mas através desse emprego que você não gosta, vai te alavancar para outro emprego. Às vezes você vai fazer um serviço, às vezes é uma coisa que através dali você fica e começa a gostar e começa a fazer diferente e ser o diferente. Às vezes é um colega, um network que tu tem, que gosta de tu e quer te indicar para alguém. Às vezes é uma oportunidade, tu vai fazer um curso técnico, isso é uma grande oportunidade. Ou às vezes você vai fazer aquela faculdade que você sempre sonhou e através dessa faculdade que você sempre sonhou, você vai conhecer pessoas que as pessoas vão chamar para você para contratar. Quantas pessoas na faculdade que eu conheci que eram amigos e dentro dessa amizade a pessoa chamou a outra pessoa para trabalhar na empresa que ela trabalhava. Então, a gente tem que abraçar as grandes oportunidades, as pequenas, médias e grandes oportunidades, sabe? E eu passei um tempo na minha vida que eu queria agarrar o que eu pudesse agarrar. Minha situação financeira eh, em 2017 foi uma situação financeira muito difícil, sabe? Eu estava com 27 anos e eu estava passando por várias dificuldades financeiras, de relacionamento, eh, e tinha acabado o noivado, enfim, e estava na parte mais ruim financeiramente falando, e ela também viu que eu estava naquela situação e me abandonou. E eu fui conhecendo as pessoas e fui vendo quem são as pessoas de verdade que estão do meu lado. E eu passei um tempo, um período que foi um grande deserto na minha vida. Eu me lembro que mais ou menos foram 6 meses, 6 meses, cara. 6 meses da minha vida, 7 meses que eu tava paradão. Comecei a rodar de Uber, só que meu carro era um carro que tinha câmbio automático, deu um problema no câmbio. Tinha colocado um gás, que o gás ele não era, como é que chama? Ele não era legalizado. E fui rodar assim, só que o carro começou a dar problemas, porque era um carro bebedor, era um carro 2.0. Não era um carro que era para isso, né? O carro era para outra função. E passei um tempo com o carro passou mais de ano, um ano, muito mais de um ano e meio quebrado, com câmbio automático, parado numa oficina que eu não podia ajeitar. E depois de uns 6, 7 meses eu aluguei um carro para rodar de Uber. E começou a minha trajetória, que foi o primeiro passo e a oportunidade que eu tinha. Eu me lembro que naquela época eu estava passando por vários problemas assim, né? Mentais, no sentido de muito triste, né? Muito eh, tomando remédio, muito triste mesmo. E tinha um colega que era um mau caráter que disse que ia alugar o carro para mim. Quase todo dia eu ia na loja dele, ele dizia que ia alugar, porque ele tinha carros, ele alugava carro e nunca alugou para mim. E eu ficava naquela expectativa para alugar o carro, para começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, enfim, não veio essa oportunidade. E depois eu pedi à minha mãe que se a minha mãe pudesse alugar o carro. Eu ainda me lembro que o cara que foi alugar o carro, ele disse, ó, tô vendo que esse serviço não é para você. Veio o cara que foi alugar o carro, eu conversando com ele, tava eu, minha mãe, o dono da locadora, ele disse, ó, tô vendo que você é um rapaz, gente fina e tal, um cara inteligente, isso aí não é para você não. Eu disse, não, mas eu tô precisando dessa oportunidade, então agarrei essa oportunidade e comecei a trabalhar. Se fosse outras pessoas, né, não queriam rodar, porque
eu sempre tive uma vida muito confortável, assim, no sentido de ter as coisas. Eu sempre tive as coisas, graças a Deus. Eu sempre fui uma família de trabalhadores. Minha mãe é professora, meu pai era vendedor. Hoje ele é professor também, né? Formado em história. Mas eu sempre tive uma vida na periferia de trabalhador, mas que tinha algumas coisas, né? Não tinha tudo que eu queria, não viajava, essas coisas assim, mas tinha alimentação, tinha uma educação. Então, ele falou pra mim, isso não era pra você, mas eu disse, eu vou agarrar essa oportunidade, que eu preciso agarrar essa oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade. Rodei de Uber, trabalhei de Uber, conheci várias pessoas, é, vários networks, comprei um carro financiado, e com o carro financiado, eu paguei, eram 36 vezes, eu paguei, eu ainda me lembro, 1.345, que era a parcela do carro, alta, né? Em 36 vezes e ainda pagava o seguro, que era R$ 200. Consegui pagar 20 parcelas desse carro, as outras eu já no meu negócio comecei a pagar. E foi um começo de tudo. No Uber eu aprendi muitas coisas, muitas táticas de vendas, conheci várias pessoas, botava propaganda no carro, perfurado atrás, colocava atrás do banco propaganda de camisa, enfim. Conheci várias pessoas, vendi para pessoas. Então foi uma época muito importante na minha vida. Então foi oportunidades que aconteceram. Eu vou contar uma oportunidade que foi inusitada. Eu dormi no volante e bati com o meu carro. E fiz um acordo com um cara que eu tinha batido o carro, ele tinha deixado o carro na contramão, eu dormi, enfim, bati, consegui conversar com ele. E eu paguei a franquia do carro dele. Só que a franquia do carro dele pagando, a franquia do carro não foi forte a batida não, que eu dormi tirando o pé do acelerador, foi em 20 quilômetros, não foi uma batida pesadíssima não. Então, eu paguei a franquia do carro dele e o carro dele, a produção veicular, ela pagava a franquia do carro e do terceiro. E eu me lembro que eu fiquei numa situação complicada, porque como é que eu ia pagar a parcela do carro se o carro estava, né, para conserto? Eles me deram 30 dias para ajeitar. 35 dias, salvo engano. Aí eu tive que alugar um carro e trabalhei muito mais ainda, porque eu tinha que pagar a parcela do meu carro e tinha que pagar a, o carro, né, a franquia, enfim. E foi uma época muito difícil. Mas, nessa dificuldade que ocorreu, eu fui nessa oficina para ver meu carro, conheci as pessoas, conheci o gerente da oficina, o cara começou a conversar comigo, gostou de mim e tudo, e perguntou, porque tinha no meu carro atrás o pé furado de fardamento. Tu trabalha com fardamento? A gente tá precisando de fardamento e tal. Deu orçamento a ele, comecei a conversar com ele e tal. E o dono da produção veicular, ele já tinha dito que eu trabalhava com fardamento, ele perguntou, tu trabalha com fardamento? Por que tu não vende também seguro? Aí ele me explicou, eu disse, mas como é? Aí comecei a vender seguro, cara. Então foi através de umas coisas que não foram legais, não foi uma batida de trânsito, eu comecei a vender proteção veicular. E vendi, cheguei a vender nesse mês, eu acho que foi umas dez proteções, um negócio assim. Eu fiz uns R$ 2.500 em praticamente 2 semanas, enfim. E foi uma oportunidade que eu comecei a agarrar. E eu comecei a fazer fardamento para eles, comecei a fazer cartões, na época cartão de visita eu fiz, foi panfletos. Então, são oportunidades. Às vezes a gente acha que as oportunidades que a gente quer são as grandes oportunidades, mas comece a abraçar as oportunidades pequenas também, porque através dessas oportunidades pequenas é que vai galgar para as médias e grandes. Então é isso. Não ache que uma vaga no emprego, que mesmo que você não goste, não seja uma oportunidade para que dali você virar o jogo para sua vida, virar o game. Não acho que as oportunidades elas têm que ser 100% perfeitas, não. Eu já passei por tanta coisa na minha vida que eu acho que a gente tem que, às vezes, quebrar o orgulho. Eu era muito orgulhoso. E dos meus 27 anos de vida, eu vi uma vida completamente diferente. Trabalhava com meu pai, era mais cômodo,
não tinha tanta responsabilidade, vivia uma bolha do trabalho para casa. Então eu não conhecia realmente de fato como era o mundo. Depois eu vi, tive que passar por várias dificuldades para aprender e quebrar meu orgulho para fazer o que tinha que ser feito. Então, para você que está passando por dificuldade, você que tá achando que não tem oportunidades, dê uma prestadazinha de atenção. Se realmente as oportunidades não estão acontecendo e você não está agarrando, se as oportunidades estão te chamando. É como eu disse, começa com uma pequena oportunidade, uma média e grande, e vai fluindo, vai crescendo, entendeu? Não quer dizer que você está hoje com essa oportunidade, você vai ficar para a vida toda, você pode migrar para outras, mas não perca. Se você está num paradão, se você não tem escolha nenhuma, pega a oportunidade que vier. Então é isso. Se inscreve no canal, compartilha, dá um like e até o próximo vídeo.